A todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo Sigmund Freud, que acontece toda semana. Hoje nós temos a participação de duas pessoas, duas meninas, mulheres. Nós temos uma adolescente, que estuda na EREM Jarina Maia, Débora Laís, e temos a nossa querida doutora Sheila Cohen, que ela é sexóloga, terapeuta sexual, taróloga, ela é presidente da AILA, ela também, eu soube agora há pouco, que é artista plástica, né? Então, é uma mulher maravilhosa. Sejam bem-vindas, boa noite a todas. Boa noite, doutora Andréise. Eu quero felicitá-la por este grupo maravilhoso, não é? Que dá oportunidade para a gente passar o que a gente estudou e que Deus permite, não é? Que sem ele nada existiria, inclusive os médicos, não é? Então, é um tema hoje bem polêmico, né? O aborto. E eu gostaria que a senhora iniciasse, não é? Ok. Então, o tema de hoje é aborto, né? Então, eu vou iniciar fazendo a pergunta: o que é aborto? Então, o aborto é a interrupção precoce da gravidez, espontânea ou provocada, com a remoção ou a expulsão de um embrião, que é quando está com 8 ou 9 semanas de gestação, é um embriãozinho ainda, ou o feto, quando já está com 8 ou 9 semanas de gestação. Resultando em que nisso? Na morte, do concepto, ou sendo causada por ela. Isso faz cessar toda a atividade biológica própria da gestação. Então, o aborto é isso, gente. É um embriãozinho, uma vidazinha que está vindo, mas que, infelizmente, por várias causas que nós hoje iremos tentar esclarecer para vocês, ela é interrompida, removida ou expulsa. E o aborto também, como a doutora Sheila iniciou na sua fala, disse que é um tema, muito polêmico. Realmente, ele é tratado, quando ele é tratado simploriamente, ele diz respeito apenas a uma especialidade médica, ou seja, é a parte da ginecologia, né? No entanto, se nós nos aprofundarmos um pouco mais na apreciação das suas abrangências, constataremos logo que se trata de um dos temas polêmicos de nossa época. Então, é algo que já vem acontecendo e que acontece, há muito tempo, até nos dias atuais. É polêmico, de uma abrangência grande, e aí tem muitos efeitos, tem as suas implicações no campo humanístico, que são múltiplas. Examinando do ponto de vista psicanalítico, é considerado um mal necessário, uma dramática vicissitude. Então, o que são vicissitudes? São mudanças, são alternâncias, são coisas que acontecem, que contrariam, uma condição que contraria, é desfavorável a algo, ou a alguém, é um insucesso. Então, são as vicissitudes da vida, do destino humano, que vem ganhando incremento, nos últimos tempos. E doutora Sheila pode continuar agora? Exato. Quando a gente fala em aborto, a gente vê logo as duas partes, as partes da própria pessoa. Eu tenho meu corpo, então posso fazer tudo que eu quero, E a parte psicanalítica, quer dizer, da psique, Eu posso fazer, mas depois eu posso ficar realmente pensando nisso toda a minha vida. Vem a culpa, vem um remorso,
porque sabemos que o feto sente dor, e já é uma vida. Vem a parte religiosa também, não é? De você estar matando um ser que podia ter vida. E há a parte que se diz o seguinte: no Brasil, a pessoa que faz aborto é a própria pessoa, né? Então, ela leva de 3 a 10 anos de pena. Quem leva ela para fazer também, e quem faz também. Então, aqui realmente é proibido. Embora muitos deputados, eles botam assim, vamos discutir aborto, né? Isso daí é uma coisa que é do passado, não é? Se eu não quiser, então eu não quero ter filho, então eu vou tirar esse filho. Ninguém tem nada a ver com isso. E na realidade, existem muitas coisas, muitos fatos implicados aí nesse ato, não é? Porque o aborto pode ocorrer espontâneo, aí então não é da pessoa, né? Isso ocorre muito. Ou então a medicina diz, olha, quando há um abuso sexual, então a pessoa tem o direito de praticar um aborto. Bem, aí é um caso pensável, né? Porque eu perguntei, eu gostei de estudar, aprender e perguntar também, né? As pessoas. Então, eu fui perguntar a meu marido e ele disse o seguinte: se você fosse estrupada e ficasse grávida, não agora dessa idade, né? Então, eu não deixaria você abortar, porque era uma criança, né? Então, ele foi muito bonito nessa. Eu achei. Ele é muito humano, não é? Mas a lei diz: se há um estupro, então você tem o direito de fazer o aborto, nesse caso. E também há o aborto que a própria pessoa faz. Eu tive o caso de uma amiga que a filha dela praticou um aborto e morreu. A mãe ficou realmente num estado lamentável, porque a filha tinha o quê? Uns 22 anos. E há muitos casos dramáticos, né? Porque depois que a coisa ocorre, tem gente que pratica e depois é que vem um remorso, né? Exatamente. E Doutora, assim, doutora, exatamente. Eu queria assim que a senhora também pensasse comigo, não é? Essa questão, por que abortar, né? Por que o aborto? Então, existem alguns marcos referenciais para nós pensarmos nisso. Então, seria uma trágica solução para a mulher escapar da pressão de certas condições. Temos as condições sociais, temos as condições culturais, econômicas, familiares, profissionais e muitas outras nuances por aí de interesses vários, não é? Que nos forçam a aceitá-lo, ou seja, a aceitar o aborto como um veredicto, ou seja, como uma opinião de juízo, né? Como uma decisão, a sentença a ser tomada. Então, muitas vezes eu fico refletindo o porquê da pessoa, da mulher, da jovem, não é? Praticar. Então, quando a gente pensa nessa situação de uma mulher, ela está, não diante de uma pressão. Essa pressão está exigindo algumas condições, que aí vai cada mulher, ela vai ter a sua situação. Então, existem várias N situações, como a condição dessa pessoa, a condição social, né? A cultura dessa pessoa, será que é uma pessoa informada, se ela tem estudo, se ela tem conhecimento, né? Quem é que está orientando ou quem orientou essa criatura a ter uma educação, né, sexual. Então entra também a questão dos familiares, né, a profissão, né, a profissão e outras situações. Então, geralmente, né, essas condições da natureza, a natureza dessas condições levam a mulher a procurar lugares
clandestinos para praticar, né, o É o aborto. aborto proibido. Existe muita gente que faz isso, não se dá bem, e tem sequelas para o resto da vida. A vida, exatamente. Então, tem consultórios clandestinos por aí afora, Muitos. trabalhando, né, de maneira errada. E aí, eles ignoram, não é, os adolescentes, a princípio, muitos estão inexperientes ou são inexperientes na questão da função sexual, não é, doutora? Exato. Porque, assim, o que é que esses adolescentes, principalmente na fase da adolescência, eles precisam tomar conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento, ele não chega de uma forma correta. Ele não chega através dos pais, da mãe com a filha, a conversa, o diálogo que vai surgindo, não é? As dúvidas. E muitas vezes a mulher, a mãe, alguém foge um pouco do assunto, tem vergonha de conversar com a filha, com o filho, quando eles querem ter a informação de como iniciar as suas relações sexuais, de que forma. Aí entra aí a questão da prevenção, os cuidados, a higiene íntima. Lembra que nós já fizemos Com um certeza. estudo da higiene? Tem mãe, pai, familiares que não têm o hábito do diálogo e da conversa com os filhos. Então, como é que esses adolescentes, né, a culpa deles, que culpa eles têm se eles vão acontecer isso com eles de repente na vida, mas que não teve uma orientação, não teve um acompanhamento, uma É o que eu prevenção. digo, doutora Andressa, a importância de se botar um psicanalista ou dois nas escolas para a orientação sexual dos alunos. Exatamente. Estamos precisando de profissionais, não é, que possam orientar, ajudar todas as pessoas. Então, eles se encontram acompanhados por uma amiga, né? Às vezes é uma amiga mais velha que vai lá, não vai, a mãe não está dando apoio. A filha tem vergonha de falar com o pai, não é? Ou algum responsável por ela. Então, a amiga às vezes tem uma amiga compreensiva que também talvez seja até mais inexperiente do que ela, mas que está dando aquela força moral ao lado dela, querendo acompanhar, não é? Então, o que é mais frequente, não é essa questão. E também existe aquela família que ela quer salvar a honra da família. Não tem aqueles casos chocantes, doutora, que Aquele homem acontece. casado, não é, que transa com a menina de família, e então ele próprio dá dinheiro que é para a menina fazer o aborto e ele sair de fininho. Exatamente. Então, muitas vezes, mulheres feitas, veteranas, né, dessas brigas, que ali comparecem, pagando um tributo a um descuido. Porque foi Exato. um descuido a mulheres que já têm uma maturidade, já têm uma certa experiência, e aí veio a consequência, né? Mulheres também que podem pagar, né, doutora? Pagar muito bem Exato. e É, procuram médicos especializados para poder fazer a retirada forçada é. do feto ou do embrião. Então, e as mulheres pobres? Como é que ficam nessa situação? Né? Recorrem aos serviços dos aborteiros, como são falados, Muitas vezes correndo higiene nenhuma, não é? nenhuma higiene nenhuma, correndo o quê? O risco, De né, um de morte. tétano, de várias doenças, não é? E Exatamente. E de quase sempre se ficarem até infectam. estéreis para o resto da Exa vida. exatamente. São consequências que virão. E também elas ficam, com certeza, infectadas e muitas morrem, que foi o caso que a senhora contou da sua amiga. Uma menina É, linda, jovem, não foi? exato. E quando a mãe foi saber, e ela já era de faculdade, de tudo. De tudo. Apenas ela transou com um namoradozinho que não era nem namorado de muito tempo. Engravidou e quis se livrar.
não é? Então, assim, fica o alerta para as pessoas terem mais acesso aos métodos anticoncepcionais, não é? A ter esse diálogo de prevenção para que não aconteça essa Uma gravidez situação. indesejada, não é? Eu quero Exato, contar um exato. caso aqui da minha filha nos Estados Unidos, que ela engravidou, ficamos contentes, não é? Mas o feto nasceu com anencefalia, aquele cérebro destruído. Então, nesse caso, realmente houve a necessidade, como era muito pequenininho ainda, de se fazer o aborto, né? Pronto. Então, já é um caso específico, não é? Específico. Ah, também quero lhe lembrar, doutora Pode é, falar, doutor. Andreise, do Zika vírus, que houve muito aborto por causa dessa doença. Da doença da É, Zika, não muito, foi? muito mesmo. Foi verdade. Então, mulheres também que abortam devido à ameaça de agravar a fome da prole, que já é numerosa. Motivos de ordem econômica. Então, a gente vê esse motivo de ordem econômica acontece muito no Brasil, principalmente em cidades que têm uma periferia muito humilde, muito carente, onde as meninas, as adolescentes, elas começam a despertar, não é, para a questão da sexualidade, mas sem nenhuma orientação, sem nenhum, e começam a ir por caminhos, infelizmente, indesejáveis, né? Sim, porque o governo, ele distribui tanto camisinha, não é, como a camisinha feminina, não é? Dá o quê? Dá pílulas anticoncepcionais, tem demais, em quase todo posto de saúde você encontra. Então não tem Uhum. mais essa de dizer que é porque não encontrou, não tem dinheiro para comprar, né? Exatamente. Tem esse caso também que às vezes os lugares existem, mas a pessoa não vai até porque é de menor. Tem aquele problema. Tem meninas, né, doutora, que a gente sabe que começa a ter relações sexuais, mas não fala para a mãe. E Exato. aí o que é que acontece? O medo. Aí não vai se prevenir porque não tem medo da mãe saber que vai ao ginecologista, porque é importante, após a relação sexual, a primeira vez das meninas, elas irem ter esse acompanhamento com o ginecologista, para orientar. Então, tem meninas que já começam os relacionamentos e passam anos, anos e não fazem nenhuma prevenção, nenhuma colposcopia, citologia, e aí pode vir doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez indesejada e etc, né? Então, também tem outro fator, doutora, que são abortos decorrentes de enfermidades orgânicas. A senhora falou na questão da Anacefalia. É, pronto. E anacefalia. também Que é o feto existe. que nasce com o cérebro destruído. Então Exato, e também uma coisa morta, né? não é. E também existe aqueles casos de pessoas, mulheres doentes mentais, não é? Exato, Que exato. elas, por uma situação ou outra, engravidam e aí não tem condições de ter, não é, o filho. Tem também uniões socialmente incompatíveis. A questão do sangue, né? Tem aquele fator do sangue do marido com da mulher, que aí pode ser um provável, não é? Uma criança que vai ter problemas, e aí já. Isso aí também pode acontecer, e ainda quando a gravidez resulta num episódio passional, né? Tem esses casos também das paixões, que é um caso, uma vez na vida, uma coisa, e aí engravida a primeira vez que aconteceu, e aí a mulher sofre muito, né? Tem Então, um assim, é uma lista. tem um filme que se chama O Padre, que eu Hum, recomendo a todo mundo assistir. Então, certo. é um padre que engravida uma moça ela diz que vai fazer aborto se ele quer e tudo, e ele depois descobre que ama,
ela realmente, mas aí ela já fez, ele ainda corre, né? Bom, aí o final não vou Aí dizer. o finé, não dê spoiler, não. Então, assim, a predisposição à prática do aborto, ela tem raízes infanto-juvenis, provindas do relacionamento com os pais, especialmente a não aceitação da feminilidade da filha por parte da mãe. Comportamento esse que se manifesta de múltiplas maneiras, pode ser maneiras sutis ou grosseiras, desde o não estímulo aos brinquedos femininos até o não tomar conhecimento da menarca, que é a menstruação da menina, deixando-a viver essa experiência, conforme o local e a hora em que sobrevém inteiramente desamparada. Então, a gente vê aí justamente algo importante, onde, às vezes, as mães, né, que têm filhas, elas não querem nem saber quando a filha chega e diz que menstruou. Então, assim, isso aí é algo muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque é a aceitação da feminilidade da sua filha. Existe Então, de forma cultural em alguns países, quando nasce uma menina, o pai se retira da maternidade. olha Nem aí, sai, tá vendo? agora é no Oriente. E quando nasce um menino, é aquela festa. Exato. Então, é muita cultura, cada país, mas imagine a recepção que essa criatura, essa adolescente, essa menina vai ter na vida, essa mulher terá, não é verdade? A Então, rejeição. assim, ela fica perdida, porque a mãe não orienta, a menina vê aquele sangramento, não entende muitas vezes, porque existem ainda locais que ainda não se chega a essa informação, ou locais e lugares, famílias que têm muita informação, mas que quando o problema está na pessoa, a pessoa não sabe como agir. Ela tem Exato. as ferramentas tecnológicas, ela tem acesso à internet, a pesquisas, mas quando o problema está na pessoa e a pessoa começa a se deparar com aquilo, ela fica sem saber como pedir ajuda de orientação, como é que ela vai, não é? Então, Exato. são muitas coisas que isso aí, sabe o que é que muitas concluem? Elas concluem como um personagem de Guimarães Rosa. Mulher é gente muito infeliz. Algumas já chegam a dizer isso. Imagina. Então, que as mulheres, as meninas, moças, adolescentes, não sejam e não se sintam infelizes. Pense num exemplo de uma mulher feliz. Olha aí. Doutora Sheila Cohen. Não é, doutora? Sou mesmo, sou mesmo. E doutora Andreise Leal também. Também. Então, assim, essa parte da questão da menstruação é a primeira grande transformação, mudança como mulher, Exato. Da menina para a da mulher. Né? menina para a mulher. Então, essas repercussões destrutivas na evolução da feminilidade dela, né, irão longe, se não for bem encaminhada, chegando a contribuir, veja só essa parte, para que a menopausa dessa pessoa transcorra tempestuosamente, ou seja, de uma maneira É péssima. verdade. Isso pode acarretar lá na frente, né? Feito Freud fala a questão da infância, né? Tudo que acontece, a gente tem que fazer a reflexão, porque vai vir ou numa fase adulta ou numa fase idosa, mas que vai vir, porque a gente tem mais inconsciente do que o consciente. Não é Exato. aquela imagem do iceberg, doutora? Iceberg, nunca esqueci. Não é verdade? Imagine quanto conteúdo abaixo, né, do iceberg nós temos. A profundidade. E só uma pontinha pequenininha lá em cima é o nosso consciente. Né? O ego. E aí, apesar desses motivos, né,
mais racionais que possam estar em jogo em cada caso, há uma elaboração de um sentimento de perda e de culpa pela conduta, Muito não grande, é? uma coisa Por quê? irreversível. Exatamente. A sua imagem ficou distorcida, viu, doutora? Dê uma olhadinha aí. É, né? Ficou, se a senhora puder movimentar um pouquinho, ficou totalmente. A senhora percebe? Não. Dê uma olhadinha. Não, a minha imagem aqui tá boa, agora Tá não sei. normal? Tá, Pronto, agora. Agora ficou legal. obrigada. Pronto. Então, a gente vai notar que essa questão de raspar a mucosa, não é, uterina e destruir o embrião ou o feto, ela vai demandar um exaustivo trabalho mental para o qual poucas mulheres estão emocionalmente habilitadas. É preciso lembrar também que uma grávida deve ter cuidado com o que come e o que bebe, porque existem chás abortivos. Exatamente. Existem coisas ainda daquela cultura antiga de raspar alguns objetos e tomar o líquido. Tem coisas horríveis que as mulheres se submetem para fazer essa retirada, não é? Então, assim, é, pode ser que em cada mulher futuramente exista um efeito patológico devido a essa questão, não é, dessa destruição do, né, do que houve no embrião, tudo mais. Então, e não só na mãe, como também no pai. O pai também, ele vai sentir com efeito na área psíquica. Então, pode vir ideias paranoias, né, nesse pai que almejava, porque tem N situações. Tem aquele casal que se preparou, fez um enxoval, foi desejado, tudinho, e de repente houve um aborto espontâneo. E aí, como é que fica a mente desse pai e dessa mãe? Que também é outra situação, porque aí já foram se preparando para o momento, né? Não foi algo inesperado, indesejado. Tem também o fator do desejo, da vontade, e que não teve condições de acontecer. Então, são dores, né? Cada um que tenha a sua dor, não é? Então, eles podem vir com sentimentos depressivos, né? Perturbadores no campo social, familiar e também no campo profissional. Então, isso aí vai perturbar muito o casal, não é? O homem, a esposa, tá certo? Então, o pai, ele identifica-se de um lado com a mãe, né? Cujo ventre sofreu a penetração agressiva, não é? Dos ferros, veja só que coisa, com o feto desmanchado. Esta seria talvez uma das gênesis das cefaleias crônicas nos homens, além de outras manifestações psicossomáticas. Mas ambos os pais, tanto a mulher quanto o homem, eles costumam socorrer-se do mecanismo de defesa chamado negação, que Doutora consiste. Andressa, Pode falar, doutora. eu lembrei agora, desculpe eu interromper, de um Pode caso ficar à vontade. que houve na minha própria família. E é claro que eu não vou dizer quem é, né? Esse é, Certo. e que ela não queria mais filhos e ela sabia que estava grávida. Então ela foi, a ginecologista tinha marcado aquele, aquela queimagem, Que né? imagem. E ela foi com a esperança de quando a ginecologista fizesse a queimagem, queimasse o feto. Oh, meu Mas Deus. sabe o que ocorreu? O Hum, feto foi para um cantinho, ficou. A escondido. ginecologista fez a queimagem e o menino hoje é meu primo. Ó, pra aí, tá vendo você? Foi uma luta pela sobrevivência. Para provar que aquele feto é vida.
É vida, é uma vida que está ali dentro, né? Olha, a coisa mais triste do mundo foi um filme que tem, que eu não recomendo a ninguém ver, de uma pessoa matando o feto, acabando com o feto, e ele todo assim, com quem estava sentindo dor mesmo, né? E sendo o Sei. espato e olha, uma coisa horrível, Representando mesmo a dor, não é? Representando a sentindo, dor. né? Que a gente estava vendo, e foi um fato verídico que eles filmaram, né? O que é um aborto. Uma Não é dor. brincadeira, não. A gente tem que também entender a diferença do aborto espontâneo e o provocado, né? Com Eles certeza. diferenciam-se, né? Muito. Tem uma diferença aí. Por quê? Porque no aborto espontâneo, não é? Não tem o desejo de provocar. O É isso. espontâneo vai se evacuar conscientemente, né? De evacuar sem, né? O ser da gestação. Agora, já no provocado, não é? As circunstâncias são outras. Há uma decisão. Quando eu provoco, eu decido isso. O espontâneo não tem a decisão. A pessoa que teve o aborto espontâneo, ali por si só foi natural, não teve como, não é? Se sustentar o útero, são fatores biológicos e fisiológicos e etc. Mas aquele que ele é provocado, houve uma decisão. Entretanto, quando se pesquisam em profundidade, ambos os tipos de abortamento, sobretudo quando os espontâneos são repetidos, encontra certos casos de semelhanças de motivações inconscientes. Entre elas, um mau relacionamento afetivo com a mãe e a não resolução satisfatória do conflito edípico. Aí entra lá, doutora, na questão do complexo de Édipo. Com certeza. Não é? Entra ali. Então, embora não desça a detalhes, convém registrar que o aborto espontâneo não está isento também da problemática psicológica. Veja, não é porque a mulher que teve o aborto espontâneo, ela não vai se livrar e não vai ficar sem ter algum fator, não é? Algum Algum problema, trauma. não. Exatamente. Então, dúvidas vão acarretar, não é? Até na questão da integridade do aparelho reprodutor dessa mulher. Justamente. Então, vão existir casos, né, doutora, em que a mulher vai se sentir impotente, ela É. não vai se sentir bem quando começar a voltar a ter as relações sexuais com o marido e etc. Então, é necessário aí, talvez, uma terapia, Ah, com certeza. não é verdade? É E verdade. também essas dúvidas que acontecem, nem sempre a mulher comunica. Ela sente as coisas, né, passando por ela, mas ela fica caladinha, guardando a dor para ela própria. Então, é necessário que mulheres que já abortaram, né, tenham mais assim uma força interior de tentar superar, né, doutora? E Essa muitas vezes não é questão. um só, não. Eu tenho vizinhas que já fizeram uns quatro. Olha Quatro. aí, É, imagina a quantidade, não é? Que já se exatamente. torna já um vício, né? É. E também existe aquela questão de amortecer o calor da vida. Ou seja, a questão da resposta sexual dessa mulher, como é que também vai ficar? Então, muitas, depois que passa por um aborto ou espontâneo ou, não é, provocado, não é, decidido, tomada a decisão, vão ter algumas situações, dependendo, que elas não vão querer mais o parceiro, vão evitar. Aí entra, Exato. né? Entra o quê? A terapia sexual, porque é uma coisa totalmente ligada, não é?
E A precisa, né? psicanálise conectada com a sexualidade, Sem dúvida. não é? Então, a cada aborto segue-se um trabalho de luto, né? Exato. É um luto mesmo. É um luto. É um luto. Imagine só toda a questão do sofrimento psíquico e ainda o luto batendo na porta aí. Que ele vai ser de maior ou menor tumulto interno, dependendo da natureza das relações, não é? Com o objeto perdido. Dependendo. Então, como no aborto provocado, a perda do feto não ocorre involuntariamente, mas resulta de uma deliberação consciente, tomada às vezes por uma verdadeira gangue. Por exemplo, os pais da gestante querem que ela aborte, o marido, ela própria, né? Então, quando acontece tudo isso, que autoriza a mão que vai consumar o crime social, imagina. Veja que pressão essa criatura fica quando ela própria quer, a família quer, a namorada, o marido quer, todo mundo quer que ela faça aquilo ali, não é? Então, é um engano a gente querer dizer que essa novela aí vai ter um happy end, um final feliz, quando ela voltar para casa. Porque, né, é muito Exato. fácil ter com meios de ser retirado, de ser efetivado, né? Mas Ex- será que quando essa criatura voltar, como é que vai ficar essa cabecinha? Não é, doutora? Esse Exatamente. útero, esse útero curetado, muitas, dependendo da mulher, vai ter algum sangramento, outras não vai ter, que depende de cada organismo, né? Às vezes nem isso, né? Mas a ferida da mucosa vai se fechar depressa do que a outra, não é? E segue-se o trabalho de elaboração do luto, né? Que vai ser compartilhado por todas as pessoas da família, porque quer queira, quer não, uma vida ali se foi. E aquele Exatamente. momento, ele vai ficar marcado na cabeça de todas as pessoas, As porque pessoas. sempre, não é, doutora? Sempre vai vir, não é? Não esquecendo, doutora Andrese, que no meu ponto de vista, o aborto é crime, porque é o assassinato de um ser vivo. Certo, doutora. Então, se usa os preservativos, não é, o anticoncepcional, justamente para não ser obrigada, né, a fazer isso. É melhor até ter e dar, do que matar Entendi, ser vivo. entendi. É. Então, assim, a gente sabe que esse tema, ele é longo, não é, doutora? Exato. Ele tem muito o que a gente considerar, mas eu creio que o que nós pontuamos aqui já foi de grande valia para as Sim, pessoas que estão ouvindo, não é? para conhecer, não é? Exatamente, né? Então, o que a psicanálise também mantém é a convicção de que, na medida em que a mulher se libere dessa situação de dependência, né, do seu ambiente familiar e social, mais facilmente ela vai encontrar as soluções mais favoráveis às Agora, depois que suas. ocorre, né, doutora Andrés, então, vamos pegar essa criatura e fazer um divã com ela, né, para não Exato. ver a culpa, a depressão A e depressão, a culpa. Então, assim, as adolescentes, porque é na mulher essa vida que vai ser gerada, é a mulher, não é? Que gera outra vida, então é muita responsabilidade dela gerar, porque assim, ela não faz sozinha, não é, doutora? exatamente. Existe a união. Então, assim, quanto mais informações as adolescentes, as mulheres tiverem, porque também não é nem pelo fato de ter informação, mas assim, eu creio que é o manejo da fala, da comunicação que se deva ter, sem ter medo, para não complicar mais a vida dessas pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida boa, saudável, porque assim, Agora,
isso não é de agora não, doutora Andresse. Pois é, Desde isso o já vem passado, até desde aquela... em conventos, foi encontrado muito feto abortado. Existe até filmes, não é? Também relatando Como isso, Agnes de existe, Deus, né? Tratando. existe. É porque assim, a gente, como nós estamos também no século XXI, né, doutora? E Exato. existe muita informação, muita tecnologia, mas o ser humano parece que ainda precisa de algum contato diferente para não tomar certas decisões Atitudes pessoais. precipitadas, atitudes, não é? Então, a senhora gostaria de pontuar mais uma situação que a gente já está finalizando o Não é nosso melhor finalizar, porque já está um tema de pouquinho hoje. longo, não é? Ok, exatamente. Já estamos em 30 minutos. Então, assim, eu agradeço a participação de Débora Laís e da doutora Sheila Cohen. Foi um prazer tê-las, não é? Obrigada, doutora Andrei. Aqui no nosso encontro. Então, até a próxima e boa noite. Boa noite.